Oi, querida. Oiê, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e o meu som tá chegando bem aí? Tá ótimo, tá maravilhoso. Oi, pastora Agatha. Oiê, Privilégio ter você aqui. Gente, me desculpa a gripe. Que que coisa coisa! chata. Mas graças a Deus é um resfriado, já tá indo embora. Já falei que ele não é bem-vindo Tem e muita já ele live vai para embora. fazer ainda. Isso mesmo. Oi, Jorge. Tá tudo bem? Deixa eu ver quem mais falou oi aqui. Oi, Rose. Parceira, a Rose tá sempre aqui com a gente. Coisa boa. Jane, vamos lá? Gente, eu estou conhecendo a pastora Priscila agora, que prazer, só nos falamos pelo WhatsApp. Pastora Priscila vai hoje nos presentear com o assunto de filhos. Ela tem três, com essa carinha de menina. Oh, muito obrigada. E pastora Priscila me contou que ela é pastora há mais de 10 anos, tem aí muita experiência para compartilhar, para dividir com a gente, eu tenho certeza disso. Pastora Agatha falou muito bem da pastora Priscila. Que delícia ouvir essa apresentação que você teve, viu, pastora? Oh, meu Deus, pastora Foi Agatha gostoso, é linda. foi gostoso de ouvir a foto, de ver o jeito que ela te apresentou. Oh, obrigada. Com um jeito muito carinhoso, de verdade. E a pastora Priscila tem também um outro Instagram aqui, que é Mãe de um Sanduíche, né? Isso. Exatamente para falar sobre educação de filhos e também uma formação em teologia. Nós queremos te ouvir. Faça desse espaço assim com liberdade o que Deus tratar no teu coração. E eu tenho certeza que a gente vai ser abençoado nessa tarde. Amém. Poxa, que prazer, é uma alegria enorme estar aqui. Pastora Agatha é uma amiga, um presente de Deus. Admiro Amém. você demais também, Agatha. Estou vendo aqui ela escrever. Vi algumas Isso. lives suas, pastora, Que amei. bom. Que Ah, bom. vi as lives que a Agatha esteve aqui com você, vi sexta-feira Uhum. também sobre filhos, né? Sim. É muito enriquecedor. Que bom que a gente pode aproveitar o nosso tempo assim, né? Isso mesmo. É, Aprendendo, né? exatamente. Isso mesmo. O tema que você colocou lá foi Mulheres Cheias da Graça, né? Isso. Cheias da graça. A gente precisa muito da graça de Deus para educar os nossos filhos, né? Com certeza. Então, tem tudo a ver aí, graça com educação de filhos. Qual que é a idade dos seus filhos, pastora? O meu mais velho tem 11, vai fazer 12 em julho. O meu do Tá, meio fez 10 agora dia 4 em quarentena. E a minha mais nova tem 6 anos. tá. Eles são totalmente diferentes um do outro, mas eu chamo de sanduíche porque cada um tem a sua porção especial ali e completa Uhum. o todo, né? É engraçado essa questão do sanduíche, vou começar falando disso, porque Tá. eu cresci ouvindo a minha mãe falar coisas específicas sobre cada um dos filhos, coisas que marcaram muito positivamente, né? Para que cada um se sentisse muito especial. E hoje ela faz isso com os netos. Um é o tesouro, o outro é o amor da vovó, né? Outra é a doçura. Ela tem 6 netos. E aí, quando eu tive os meus filhos, então, tive o primeiro, eu sempre chamei ele da minha alegria, o meu Isaac, o nome dele é Isaac. Demorei para conseguir ter o Isaac, então, ele foi muito planejado, muito desejado, e veio assim como a nossa alegria. Aí veio o Vitor, então, o filho do meio, né? Mas eu não era do meio ainda, era o segundo filho, sempre admirou o irmão, aquela coisa toda. Sempre foi a nossa gostosura, que ele sempre foi muito gostosinho, muito cheio de carinhos, ele gosta de toque, gosta de ser acarinhado, de dar carinho. Aí veio a Lívia, né? Uma surpresa gostosa de Deus. E aí transformou-se num sanduíche. Já que eu tinha o primeiro, o segundo era a gostosura, já era o recheio, a terceira veio como o pão de cima para fechar com chave de ouro o Que sanduíche. delícia. E eles adoram, eles se amontoam um em cima do outro. Mãe, vem cá, tira foto, que é o sanduíche montado. É muito Que delícia. gostosinho. É, meus filhos são um presente de Deus. Eu acho que um assunto que mãe gosta de falar é filhos, né? E você sabe que os Cheias da Graça teve tudo a ver, porque a gente, quando está grávida, a gente não fala que está em estado de graça. Verdade. E é, né?
E é um estado de graça, é um presente que Deus deu para a mulher gerar. É lindo, né? É muito especial. Eu lembro quando eu estava grávida, que cai a ficha mesmo quando a gente faz o primeiro ultrassom, que você vê aquele feijãozinho pulando dentro de você, né? Quando eu vi aquele feijãozinho pulando na minha barriga, eu, na hora, fiz um compromisso com Deus. Eu estava lembrando disso hoje, já que a gente tinha falado desse assunto. O meu compromisso com Deus foi que eu nunca deixaria de fazer a obra dele por causa de filhos. Nunca usaria como uma desculpa, né? Ah, eu não vou por causa dos meus filhos e tal. E aí Deus foi falando, foi amadurecendo isso dentro de mim, né? Eles são o meu ministério também, né? Aliás, o meu primeiro ministério. E eu estou fazendo a obra de Deus formando filhos para o Senhor, né? Eu nunca gostei daquela frase, os filhos não são nossos, a gente forma os nossos filhos para o mundo. Eu formo os nossos filhos para o Senhor. Para o reino, eu sempre fiz também. Deus leva eles para onde ele quiser, mas vão ser do Senhor aonde estiverem, né? Amém. E eu tenho assim, eu fiquei pensando no que falar sobre filhos, porque assim, cada família é de um jeito, né? Seria muito injusto eu vir aqui dizer, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, até porque eu também erro, né? E aprendo com os meus erros aqui. Mas eu fiquei pensando no modelo de educação que eu tive. Então eu vou falar dos meus pais. E é algo que eu procuro fazer com os meus filhos também. A primeira coisa que eu consigo lembrar dos meus pais é muito temor de Deus. Temor de Deus no sentido de me fazer amar ao Senhor. Não me dar medo de Deus, não dizer, olha, Deus está vendo, eu não sei o que, não. Sempre me levando a amar a Deus com todo o meu coração. Isso eu procuro fazer com os meus filhos também, né? Tomar cuidado para não ser uma mãe religiosa que impõe um monte de coisas sem que eles tenham a chance de ter as experiências deles com Deus, né? Assim como eu tive as minhas experiências desde quando eu era pequena, eu desejo que eles tenham as experiências deles também, né? Mas como que criança vai ter sua experiência com Deus? Eles veem a gente, né? Como é que eu me porto diante deles? Eu falo tanto de Jesus, tanto como eles têm que se comportar, que eles têm que amar o próximo, que eles isso e aquilo. E eu, como tenho agido com eles aqui, né, dentro de casa? Eu costumo dizer que a gente às vezes dá o nosso pior para os da nossa intimidade. No sentido de que a gente se veste de qualquer jeito dentro de casa, a melhor roupa a gente põe para sair, né? A gente passa uma maquiagemzinha para sair, a gente sempre tem um sorriso para dar para os outros. E dentro de casa, às vezes, a gente dá o nosso mau humor, a gente usa palavras que não são tão legais. E essas são coisas que eu tenho que tomar bastante cuidado. Amém. Para que eles tenham boas memórias da infância deles. E isso vai ser a base para que eles possam ser adultos emocionalmente saudáveis, felizes. E que eles queiram tanto o Jesus que eu falo, né? Que eles se apaixonem por esse Jesus. Então, Priscila, em uma das lives eu contei como eu aprendi isso que você está falando. Um dia eu comprei um jogo de louça novo e eles sempre perguntavam quando a gente vai usar. Eu falei, não, esse aqui é só para quando vem visita. E aí um dia o mais velho, que não tem muito... que fala o que pensa, que é sincero, né? Ele falou assim, por que só quando vem visita? Eu não tinha resposta. E aí eu entendi, na hora o Espírito Santo tocou, falou, não, o melhor é para eles. E assim, é claro que em pouco tempo tinha uma rachadura aqui, uma rachadura ali, né? Mas ó, eu tenho jogo de louça até hoje. Olha aí. E assim, eles já cresceram, isso já passaram-se uns 15 anos. E eu ainda tenho. E assim, a gente passou a usar realmente, nem que seja na simplicidade mesmo. A gente busca ser muito simples e nessa simplicidade, eu falo que o simples não é de qualquer jeito. É verdade. Né? E a gente da simplicidade trouxe sempre o melhor. Não arrumar assim, aquela arrumaçãozinha da mesa, em organizar assim, o melhor para eles, né? Foi assim que eu aprendi com eles. E a gente passa a dar valor para as coisas que realmente têm valor, né? Porque às vezes a gente fica tão preparado para tantas coisas que podem acontecer e todos os dias estão acontecendo coisas muito importantes ali com eles. O tempo passa tão rápido, né? Minha filha mais nova, meu último bebê, já não é bebê faz alguns anos, ela tem 6 anos.
E assim, piscou. Eu acho que ela, para mim, foi a que mais rápido foi, porque eu acho que foi o último bebê, aquela coisa na cabeça, né? O último, tá indo. Então, assim, eu tento aproveitar o máximo o tempo que eu tenho com eles aqui. A gente tá sempre amontoadinho, junto no sofá, quando dá para sentar, sempre sanduíche. Eu tô sempre com o meu sanduíche, né? E o gostoso é que eles querem estar perto, eles querem estar juntinhos, né? Sempre que dá, ver um filme juntos, a pipoca juntos, aquelas coisas que vão marcando. Tem algumas coisas que marcaram muito a minha infância, que construíram memórias que me fizeram sentir muito amada pelos meus pais. Então eu tinha muita tranquilidade nessa segurança do amor. Então é isso que eu tento passar para eles. Eles são muito amados. E muito amados, nessa questão do muito amor, existe a correção, existe, né, o puxar da orelha quando precisa, pegar no pé, o ensinar a fazer as tarefas de casa. Nisso também tem muito amor. Eles não gostam muito. Eles querem se esquivar, mas isso também é amor, é ensinar coisas que eles vão levar para a vida. Mas, sobretudo, a gente está sempre cultivando esse nosso elo familiar, né? Porque daí sai todo o resto. Então, eu tenho 3, por exemplo, eu sempre falo bastante, eles já têm isso como uma coisa inegociável, que eles são amigos. Somos irmãos e somos os melhores amigos. Porque é muito legal ter bastante amigos por aí. Na escola, no condomínio, na igreja, essas coisas são importantes. Mas família, a gente vai carregar com a gente para sempre. Eu e os meus irmãos, sempre. A gente sempre cresceu muito junto. Então eu tenho uma referência melhor. Eu quis ter 3 filhos. Depois do segundo eu pensei muito e a Lívia veio assim meio que por acidente. Mas foi um acidente de Deus. Para mim foi acidente, para Deus não, estava tudo certinho. E no fundo eu queria mesmo 3, porque eu cresci com uma referência muito boa. Nós fomos muito amigos, eu e os meus irmãos. Minha mãe tinha umas coisinhas assim, por exemplo, quando a gente pegava mais pesado na briga uns com os outros, ela dizia, olha o buraquinho na represa. E tem aquele versículo em Provérbios que fala, né, da rachadura na represa, que a gente tem que cuidar logo no começo, senão vira um grande problema. E depois que detona tudo, é um grande estrago, né? Então ela dizia, olha o buraquinho na represa. Então a gente já parava, já fazia as pazes ali e a coisa não ganhava grandes proporções. Então a gente aprendeu a ser muito amigos, né? Uma coisa que minha mãe também não admitia era que a gente se chamasse de mentiroso. Não tem ninguém mentiroso aqui. Então, a mentira, quem é o pai da mentira? Tá, é o diabo. Então, nós não temos nada a ver com ele. Então, ninguém é mentiroso aqui. Tá brincando, se conserta, se arruma. Coisinhas pequenas, mas que foram construindo na gente valores importantes, né? E que hoje a gente não admite. Eu não consigo mentir. Não vou te dizer que eu nunca menti na vida. Todo mundo, né, já mentiu. Mas digo, não é uma coisa da minha vida. Eu não consigo me dar bem com a mentira. Porque lá atrás, quando eu era pequenininha, né, na relação com os irmãos, a gente já foi aprendendo isso. Então, essa segurança do amor, esses valores, eu vejo que os meus pais foram sempre muito intencionais. Acho que a pastora que falou na sexta-feira, ela citou isso, né, da gente ser intencional. Eles sempre foram muito intencionais em tudo que eles fizeram, sem ser quadrados, sem ser pesados, tudo muito natural, mas eles eram muito intencionais. Isso a gente não percebe quando é criança, a gente vai perceber depois na vida adulta, né? Então, especialmente quando é nossa vez, né? Exatamente. Então eu olho para trás e vejo que, uau, eles não estão fazendo isso assim aleatoriamente. Estava tudo muito bem planejado na mente deles. Então, como eu tenho que reagir diante dessa situação, né? A gente passou por coisas muito difíceis a partir da minha adolescência, bem difíceis mesmo, problemas financeiros. Meu pai era um empresário bem-sucedido, de repente, essas crises que acontecem, né? Ele perdeu tudo. Eu nunca vi meu pai reclamar. Então, essas coisas, depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai pensando, nossa, eu não me lembro de nada negativo. Então, sempre tudo muito, sempre me ensinando muito com a vida deles. Então, esse é o meu desejo. O desejo do meu coração é o que foi feito, que me construiu, e que eu posso usar para construir os meus filhos também. Porque a base sempre foi Jesus, sempre foi Deus, e isso é inabalável, né? Isso é a nossa segurança máxima. E daí
Tudo foi construído com exemplo, com muito amor, muito carinho. Não me lembro de presenciar brigas dos meus pais, confusões. Então, sempre o que eles tinham que resolver era da porta para dentro do quarto. E assim eu também, com o meu marido, conversar. Até coisas que a gente não concordou muito, que fez com o filho, fez aquilo. Nunca na frente deles, para não tirar a autoridade um do outro, para não colocar eles assim numa... E agora? Então, se os meus pais não estão entendendo, se entendendo, o que vai ser de mim, né? Então, uma esse insegurança, né? esse cuidado que o temor de Deus dá pra gente, né? Lembrando sempre que Jesus está com a gente aqui o tempo todo, né? Então eu falo para os meus filhos, por exemplo, à mesa, eu digo para eles, a gente vai orar. Você sabe que Jesus está aqui com a gente, não sabe? Sim, então a gente não está falando com alguém que não está ouvindo. Jesus está aqui, ó, vamos agradecer? Então a gente vai ter um tempo gostoso de almoço, um tempo gostoso aqui em família, lembrando que Jesus está aqui com a gente. Então essas coisas, eles estão sempre sabendo, Jesus está aqui na nossa casa, ó, tá no nosso meio aqui. Quando a gente está jogando videogame, ele está aqui. Quando a gente está brincando lá fora, ele está junto. Ele faz parte da nossa vida, não tem nada Amém. que se desassocie dele, né? Amém. Eu não sei se estou falando demais aqui, você me corta aí na hora que você quiser. Demais. A gente quer te ouvir demais. Eu tenho, assim, algumas coisas que eu tenho aproveitado nessa quarentena, porque as crianças não estão indo para a escola, eles estão estudando bastante. Aqui a professora Ágata, que é a professora do meu filho mais velho, é testemunha, eles têm tido muita atividade, aulas online e tudo mais. Tem sido bem puxado dentro de casa também. Mas eles estão aqui o tempo todo, não tem o ir e vir, né? A gente tem aproveitado mais para poder ter tempos de, por exemplo, leitura juntos. Então, a gente retomou uma leitura que a gente já tinha tido um tempo atrás, e que eu até indico para vocês lerem em família. É um livro bem legal, que mexe muito com a imaginação das crianças, que é As Crônicas de Nárnia. Então, estamos lendo aquele grandão, que são todos os livros da coleção. Começamos desde o primeiro. Isso é muito legal porque a gente está junto, a gente está inserindo palavras novas no vocabulário deles, né, mexendo com a imaginação deles, porque é um livro que, meu Deus, tem um monte de figuras ali para a gente imaginar. E é um tempo que a gente está junto, grudadinho, tudo um em cima do outro. É muito gostoso. A gente também está fazendo os nossos devocionais todo dia de manhã. Então a gente acorda, os meninos pegam as suas bíblias, cada um vai para um lugar, lê o salmo do dia, medita naquilo, ora. E eu, enquanto eles estão fazendo lá dentro, faço com a minha filha num livrinho bíblico, mais infantil. Depois a gente lê um capítulo do livro, a gente está seguindo da Bíblia. Depois junta todo mundo, a gente ora junto, descobrimos alguns canais bem legais no YouTube de palavra, né? A igreja também dividiu algumas coisas muito preciosas aqui, depois a gente pode até falar sobre os canais, mas assim, para cada faixa etária. Isso vai inserindo neles, assim, poxa, eu gosto disso, isso é legal. Além da gente estar junto, aprendendo. Você sabe que a gente está com os filhos em idade diferente, né? Eu tenho um que já é casado e outro com 19 anos aqui em casa. E assim, conversando às vezes com eles, a minha nora está por aqui, assistindo a gente. O que guardou na memória deles e o que fez sentido para eles, inclusive na questão da educação religiosa, foi exatamente o tempo onde a gente fazia isso que você está falando. Então, é legal poder até te contar onde vai dar a história. Ah, que coisa boa. Porque eles lembram, assim, os estudos que nós tivemos em família, cada um com a sua Bíblia, cada um com a sua leitura, o seu ritmo de leitura, cada um com o seu caderninho de anotação e o compartilhar em família depois. É muito precioso. Isso foi o que, assim, marcou na questão de educação religiosa. Eles falam isso. É aquilo de dentro de casa. O tempo onde a gente fazia isso. Cada um na sua compreensão e o compartilhar depois. Isso é muito legal, né? Sabe, eu tenho memórias maravilhosas disso. Que legal. De cultos domésticos, sabe? O meu pai, a gente tudo ali em volta do meu pai, da minha mãe, o meu pai falando apaixonadamente das histórias bíblicas. Isso marcou demais. Então eu aprendi a amar a Deus, não só a ter temor, mas a amar a Deus, a ter desejo de conhecer por mim mesma, porque eu via os meus pais apaixonados pela Bíblia. Que lindo. Então, os cultos domésticos fizeram com que eu tivesse isso desde pequena, esse despertamento. E na minha adolescência, então, eu tive experiências muito especiais com o Espírito Santo, com Deus,
comigo, assim, de eu ouvir a palavra e dizer, é para mim, não é só um culto Amém. para toda a igreja como um grupo, mas é para mim a palavra, né? Então isso eu tive muito cedo e graças a essa forma intencional dos meus pais de trazer esse amor de Deus para dentro do nosso coração. Que delícia isso. Como a gente convivia vendo nos meus pais essa verdade, então não era nada forçado para a gente, né? Sim. Então eles estavam falando de algo que eles realmente amavam, que eles realmente queriam. E que não era uma religião só que eles estavam passando para a gente, eles estavam passando uma verdade que liberta, uma coisa que vai ser o teu aio, o teu guia para sempre na vida. Se você crê Amém. nisso aqui, tudo pode se abalar, sabe, filha? Mas isso aqui vai te assegurar que você vai ficar bem. E você pode passar pelas coisas mais turbulentas da vida, mas Deus está ali com você. Então, isso me marcou demais. Amém. E eu... Você sabe que a gente fala muito, o nosso foco de trabalho, né? A gente fala muito da inteligência emocional. E assim, se a gente para pensar, a nossa inteligência, ela é espiritual. Porque Exatamente. talvez a nossa alma não tenha tanta inteligência assim, É. né? E a nossa inteligência é espiritual. Como alguém que cresceu num ambiente desse não vai ter inteligência emocional para poder criar filhos emocionalmente saudáveis, né? Isso fica assim para quem está aqui nos ouvindo, para quem vai ouvir isso depois, um despertamento, né? Fica como um despertamento desses tempos que a gente, às vezes, a gente corre tanto, a Agatha falou disso, uma agenda lotada nos rouba a empatia. E às vezes, não, a correria distrai-se do essencial. E esse é o essencial, né? Te cortei, desculpa. Imagina, você sabe que isso é tão sério, tão verdadeiro, porque não dá para você falar de inteligência emocional sem falar de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então o ser humano tem sede de Deus, ainda que não saiba disso. A gente precisa se relacionar com ele para ser completos, né? Amém, então, amém. quando o que manda em nós não são as nossas emoções, porque elas são volúveis, então dependendo das circunstâncias, eu posso estar cheia de paciência com os meus filhos, ou eu posso estar super impaciente, irritadiça, nervosa, né? Inclusive eu digo que os filhos, eles são um excelente termômetro dos frutos do espírito. Como está a paciência, como está o domínio próprio, né? O longo ânimo, então... Precisamos estar cheias da graça. Cheias da graça, cada vez mais íntimas do Espírito Santo, porque eles são as nossas flechas, né? Os nossos filhos. Sim. A Bíblia diz, bendito o homem que enche de flechas a sua aljava. Então, a gente precisa ser aqueles que, atrás do arco, sabem manejar bem o arco, para atirar na intensidade, na velocidade e na direção certa aos nossos filhos. Amém. Então, essa é a minha oração. Senhor, me dá graça para que eu possa, dirigida pelo Espírito Santo, lançar os meus filhos na direção, na intensidade e na velocidade certa, porque senão eu posso até lançar na direção certa, mas se a intensidade, se o meu empenho nisso, se o meu envolvimento nisso não for o quanto eu preciso, então eles podem chegar até um lugar, mas ali não vai ter tanta força, tanta firmeza, né? É claro que até a Agatha citou isso aqui, que a gente tem que ter paz na nossa semeadura. Vai chegar uma idade que os filhos vão escolher por eles mesmos. E eu oro para que os meus filhos façam a escolha de vida deles em cima do Senhor, de Jesus Cristo, que essa seja a base para sempre, né? Mas, amém, eu creio. Então eu preciso ter paz na semente que eu estou lançando e o envolvimento real, verdadeiro. E esse versículo que você citou, os meus estão naquela idade onde eu já lancei, né? E assim, como que eu não posso ficar com aquele... Como que eu vou dizer para não parecer frieza, né? Como que eu preciso respeitar essas escolhas, né? Como a gente precisa, como mãe, ter confiança e essa segurança de que, não, mesmo que, como diz o próprio texto, né? Não vão ficar longe de Deus. Não vão ficar longe de Deus. A gente educou assim, né? A gente tem que confiar que a gente educou no caminho. Amém. Mesmo que, quando for velho, não vai se desviar.
E mesmo que tenham experiências, né, que eles tenham experiências que parecem nos assustar. Não, eles não vão se desviar. Mesmo que essas experiências temporárias, né, tiveram uma base de dar o anseio pela eternidade. E eles não vão se desviar disso. Então, como a gente também tem que confiar nisso, para na hora que a gente solta, não ficar com aquele apego emocional tão grande que prejudica a vida do outro. É um desafio também, né? Veja, as pessoas falam, né, da minha nora. Eu e minha nora, a gente tem um verdadeiro caso de amor. E eu tenho convicção de que será assim com a próxima. Porque a gente precisa entender, se soltar. Eu creio que a gente vai ficar olhando, peraí, deixa eu ver se está indo pro alvo, né? Mas a gente tem a confiança de que tem que soltar. Né? Eu tenho falado aqui bastante da minha mãe e do meu pai, porque não tem como falar de educação dos meus filhos sem pensar neles. Graças a Deus eu tive uma excelente referência. Eu sei que nem todo mundo aqui teve, né? E aí talvez alguém diga, então é fácil para você, né? Porque, olha só, você teve pais incríveis. Eu tive mesmo, graças a Deus. Amém. Mas tenho também uma referência no meu pai, por exemplo, que não teve essa referência no pai dele. Foi abandonado pelo pai. O pai não o reconhecia, uma situação assim meio, bem estranha, sabe? Ele era a cara do meu avô. Todo mundo que o via na rua, assim, os amigos do avô, a esposa do meu avô, então que ele constituiu outra família, todo mundo sabia que era o meu pai. Ele via o meu pai e eu não sei o que era, uma coisa, sei lá o que, sabe? Se era um bloqueio emocional. Uma rejeição até, né? Uma coisa, Mas o meu pai, ele resolveu fazer da experiência da paternidade uma chance de ser o que ele não teve. Uau. Então, ele foi um pai maravilhoso e é até hoje. Então, eu acho que a gente escolhe também, né? O que a gente vai ser. Verdade. Eu posso usar desculpas do que, eu não tive, eu só posso dar o que eu recebi. É verdade, mas eu também posso querer aprender de Deus, porque Ele nos ensina todas as coisas, né? Então, meu pai é um exemplo assim. Você falou de respeito, em todas as idades, a gente precisa respeitar os nossos filhos, né? Minha mãe e meu pai sempre tiveram muito respeito com a gente. Algumas coisas assim que para eles não era, não dava para aplicar em casa, por exemplo. Minha mãe sempre falou, beliscar a criança não dá. Então, se beliscar, puxar a orelha, tem gente que faz disso uma coisa normal, né? Na minha família, assim, beliscar a criança é falta de respeito com a criança. Então, não belisca, porque magoa os sentimentos, minha mãe dizia. Você vai magoar os sentimentos dela. Algumas coisinhas assim que eu me lembro muito forte, sabe? Então ela sempre teve muito respeito de olhar no olho, de conversar, de quando precisava explicar, ela estava sempre conversando. Quando não era para explicar, era só para dizer não vai ser assim, porque não vai. Então a gente também tinha segurança de aceitar sem ficar questionando, porque a gente tinha muita segurança no que eles diziam, né? Então, quando, por exemplo, a gente falando aqui, eu tenho a menor de 6, o maior vai fazer 12, talvez tenha uma mãe aqui com um bebê. Né? A criança, a gente já vê mais ou menos como é o jeito da criança logo que é bebezinho, né? A minha quando filha... não na barriga, hein? Quando não na barriga. Né? Quando não na barriga. Dá para sentir o comportamento. Dá pra sentir. É verdade. A minha filha, ela foi a mais agitada dos 3 na barriga e ela é a mais agitada dos 3 aqui fora também. E ela sempre teve um comportamento, uma personalidade, claro que tá em formação e tudo, mas ela sempre teve um temperamento muito forte. Assim, é isso que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, sabe? Que linda. Então, é lindo, mas é desafiador. Então, os outros 2 eram tão mais fáceis. Eu falava pro mais velho assim, não pode mexer aí, hein? Nunca mais ele mexia lá. O do meio eu dizia, filho, não mexe aí, hein? Dali a pouco eu tava olhando, ele tava assim, ó, pra olhar e mexer. Aí ele olhava pra mim, não mexia mais e ia embora. Nunca mais mexia. A última, não pode mexer aí. É aí que eu vou mexer. Entendi. Então era um desafio para mim. E isso foi difícil para mim por muitas vezes, porque ela foi a que teve mais, que fez mais manha, a que mais aquelas crises de raiva, e eu não entendia por que uma criança tão pequena tem tanta raiva, né? E é natural que a gente se culpe. Então eu dizia, sou eu. Porque eu estou errando com ela, então eu fiquei achando um monte de porquês em mim, e Deus me falou, ela não é nem o Isaac, nem o Vitor, nem a Priscila, ela é a Lívia. E é mulher, né? E
ela quer mandar nos outros, aquela coisa de mulher. É. E ela, Deus falou pra mim, ela é forte mesmo. E ela, eu vou usar a Lívia nesse temperamento que eu dei pra ela. Amém. Então o seu desafio, Deus me falou, é saber lidar com o temperamento que eu dei pra ela. Porque ela vai ser usada por mim com isso aí que eu dei. Então você só vai moldar para que ela me tema, para que ela me ame, para que ela saiba o que é certo e o que é errado, conheça quais são os valores, e aí deixa comigo. Eu falei, amém, Senhor. Não é fácil sempre, ela me desafia em algumas coisas, mas ela é... E olha, é engraçado, porque os meus filhos, ninguém teve ciúme. O mais velho não teve ciúme do meio. Claro, aquela coisa normal, né? Você tá filmando o bebê, o mais velho vê, ele quer aparecer também, né? Mas a minha filha mais nova, ela é ciumenta. Ela me quer só pra ela. Ninguém pode sentar do meu lado no sofá, só ela. Essas coisas assim que eu tenho que ir trabalhando, né? E é a última filha. Então, não tem muita regra. Os filhos são diferentes uns dos outros, né? Então, o que a gente procura aqui é ter esse respeito de olhar. Eu sempre conversei muito com eles. Então, quando era bebezinho, a gente conversava muito, muito. Eles nem falavam, a gente estava ali conversando com eles. Alguma coisinha assim, por exemplo, batia o pezinho na cadeira, chorava, eu ia lá e conversava com ele. Poxa, filho, doeu, né? Bateu, olha, toma cuidado aqui. E essas são coisas que vão construindo vínculos gostosos, né? Hoje a gente bate altos papos, então é muito gostoso mesmo. Meu marido trabalha agora não na quarentena, mas ele trabalha viajando, tá sempre fora. Então as crianças fazem escala de quem é que vai dormir comigo. E é muito bom porque a gente conversa bastante, tem aquele tempo gostoso de estar junto, né? E eu vejo que esses vínculos são muito positivos, né? A gente falou sobre, por exemplo, criar memórias. Eu acho que esse momento da quarentena é um momento riquíssimo para a gente criar essas memórias, né? Eu tenho, por exemplo... Tem os dois lados, né? É. Tem os dois lados. E, infelizmente, tem muita gente criando memórias muito complicadas, especialmente nos adolescentes. Eu tenho bastante paciente adolescente. Eu amo adolescente. E a gente tem que tomar cuidado, porque tá difícil para eles. E a gente tem que lembrar disso. O adolescente, ele é sociável demais. Todos somos, né? Mas o adolescente precisa disso. Tem necessidade. E a gente precisa ter uma tolerância e saber que nem tudo que eles estão fazendo é com a gente. Porque a gente sempre pensa, né? Não, como você disse aí, não sou eu. O que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Não é com você, mamãe. Não é com você, papai. Eles estão realmente num momento difícil para a estrutura cerebral deles. É diferente. O funcionamento do cérebro do adolescente é diferente e passa rápido. Tenha paciência com o seu adolescente, depois você vai sentir saudade. Você sabe, eu falo pro meu filho mais velho aqui, né? Porque ele começou a entrar na pré-adolescência, ele já vai fazer 12, então já tá aí, né? Bem encaminhado para a adolescência. E ele sempre foi assim um pouco mais à frente da idade dele. Então ele já tem conversa de adolescente, né? Eu sei que muita coisa ele é imaturo ainda, emocionalmente falando, mas tem muita coisa que ele já tá lá na frente. E ele começou a ouvir, por causa da idade, essa coisa da aborrecência. Ai, adolescência é difícil. Ai, o adolescente é um problema. Aí ele chegou a citar isso para mim, que ele ouviu de alguém. Eu falei, filho, adolescente não é um problema. A adolescência é uma bênção. É uma idade maravilhosa. Você nunca vai ser um problema. Então não aceite isso, porque senão você vai assumir isso para você e a sua adolescência vai ser um problema. Então a adolescência é lindo. Sabe o que você precisa? Eu falei para ele, você já sabe o que é certo e errado. Você sabe o que é temer a Deus, o que é ser obediente, o que você não deve fazer. Assim também você deve seguir na adolescência. Então você vai se conhecer em coisas que você não se conhece ainda. Você vai ter aí uma fase de se adaptar à nova idade, mas você continua sendo a mesma pessoa, né? Com o mesmo valor. Sua adolescência, Pri, você disse das experiências que você teve com o Espírito Santo na adolescência. É a idade. É a idade da gente incentivá-los a grandes experiências e não querer que eles nos contem tudo, porque a gente não precisa saber tudo. E invadir o adolescente quando a gente quer saber de todo, né? Não precisa, mas eles vão ter grandes experiências com o Espírito Santo nessa idade. Amém. E é lindo. É lindo. Olha, você sabe que eu tive, assim,
falando ainda de mim quando eu era mais nova, que acho que serve pra gente agora com os nossos filhos, essa segurança no amor foi tão grande que eu não tinha dificuldade de contar as coisas para os meus pais, no sentido assim de, por exemplo, hoje em dia essas coisas acho que não acontecem mais, não sei, mas sei lá, cabulei uma aula, pulei o muro da escola, que naquela época tinha isso, né? Não façam isso. Aí eu chegava em casa mais cedo, minha mãe falava, filha, ué, o que aconteceu? Não teve aula? Aí mãe, eu cabulei a última aula. Menina, e a gente ali conversava, mas nada de pesado. E não era uma prática minha, vou cabular aula todo dia. Tô dizendo assim, como eu tinha liberdade de falar com a minha mãe. Uma das coisas que minha mãe me ensinou, e meu pai também, é que quando a gente contava alguma coisa, ou descobria alguma coisa, uma palavra diferente, às vezes até um palavrão, porque criança tem isso, né? O que é isso? Ou fala porque todo mundo tá falando assim engraçado? Né? Não sabe nem o que é, às vezes. Sim. A minha mãe não fazia assim, ela nunca fazia isso. Porque ela sabia que se ela fizesse, eu não ia mais ter segurança e liberdade de contar as coisas para ela. Então ela falava, filha, por exemplo, um palavrão que eu tenha falado, que eu escutei, então eu usei na minha conversa. Ai, filha, é mesmo? Você sabe o que é isso? Aí eu, não. Aí ela me explicava o que era. Então sempre com muita liberdade na conversa, muito respeito. Aí eu não usava mais aquela palavra, né? Eu lembro de um episódio muito engraçado, meu pai e meu irmão, a gente quando criança morava em outra cidade, frequentava clube, estava sempre na piscina, né? E aí o meu irmão nadou de uma ponta a outra por baixo da água. Quando ele chegou lá do outro lado, meu pai estava com ele na piscina, tal, clube cheio, meu pai era bem conhecido na cidade, uma cidade bem pequenininha. E aí o meu irmão gritou um palavrão, né, e falou, consegui, assim, comemorando. Ele não sabia o que significava aquele palavrão, ele achava que era uma expressão legal, porque todo mundo fala, né. Aí todo mundo olhou pro meu pai. Tipo assim, esperando que o meu pai esbravejasse, corrigisse ele na frente de todo mundo. Aí meu pai falou, uau, filho, que legal, você conseguiu, tal. Aí foi chamando, foi juntando dele assim, foi perto. Abraçou ele assim e falou, olha, filho, que legal, né? Você conseguiu atravessar por baixo da água, é tão difícil, né? Filho, mas sabe, aquela palavra que você gritou assim com tanta vontade, você sabe o que quer dizer aquilo? Mas falando baixinho, só para ele ouvir. E sem todo expor, mundo olhando pro meu pai, para ver o que ele ia falar, se ia corrigir, né? E meu pai falou só com ele, corrigiu ele ali sem expor. Esse tipo de respeito marca a gente pro resto da vida. Amém, verdade. E às vezes a gente se sente na necessidade de mostrar quão bom eu sou como pai, como mãe, então eu dou aquela bronca, eu arrebento ali na frente de todo mundo, corrijo. E eu acabo criando uma memória tão ruim no meu filho, não só uma memória, mas uma questão emocional mesmo, né? E até um conceito de que importa mais o que os outros estão pensando sobre você. Que hoje é um impedimento, é uma limitação de tanta gente. Fica querendo saber o que os outros estão pensando a nosso respeito do que aquela relação, né? Há um tempo atrás, faz uns 2 anos mais ou menos, um sobrinho meu nasceu e foi aquele parto prematuro, urgência, e eu fiquei com 2 outros sobrinhos meus aqui, uma sobrinha e um sobrinho. E ficou só eu, os meus 3 filhos e os meus sobrinhos aqui, porque o outro tinha nascido, meu marido estava viajando a trabalho. E aí foi uma semana muito gostosa, eles ficaram aqui 2 semanas, foi muito legal, e eu assim, super paciente com todo mundo, rindo com todo mundo, brincando com todo mundo. Quando os meus sobrinhos foram embora, teve um episódio bobo, nada demais, que eu perdi a paciência com um dos meus filhos. Coisa que eu não tinha tido por 2 semanas. Com toda a creche. Aquilo me fez tão mal depois, porque eu pensei, eu tive tanta paciência com os de fora, porque eu tinha que ser uma boa tia, uma tia legal, uma tia, sabe, resolvida, simpática, alegre. E quando é só com os meus, eu dei o pior para eles aqui, né? Então eu pedi perdão para os meus filhos, que acho que essa é uma coisa também importante da gente dizer. Quando a gente erra, a gente pode pedir perdão para eles e deve, né? Filho, passei da conta, posso ter até razão no motivo da bronca, mas se eu passei da conta, eu posso reconhecer isso e pedir perdão, né? Ou se deu uma bronca que não tinha nada a ver, que eu errei, eu entendi errado, não deixei ele se explicar, isso também magoa, né? Então ir lá e dizer, poxa, me perdoa, filho, olha,
eu quis, na melhor das intenções, ou eu fui no impulso e acabei machucando você me perdoa? Isso cria também esse vínculo de amor, né? Essa questão do respeito, muito importante. E aí, a gente tem essa interação tão gostosa de poder passar por cima das situações, resolvê-las e fazer disso algo que une ainda mais a gente, né? Sim. Então, por exemplo, quando você corrige um filho, e corrige da maneira certa, adequada, ele fica tão grato a você depois, mesmo que ele não expresse isso com palavras, né? Ele fica grato a você. Entende, né? Então, teria muitas coisas para a gente falar aqui, né? Por exemplo, a gente falou sobre criar memórias, eu tenho memórias vivas, assim, da minha mãe deitada com a gente, num colchão que ela colocava no quintal de casa, e a gente via as nuvens. Ah, essa daqui parece o quê? Essa aqui parece um passarinho, essa parece um coelho. Aí pipoca que ela fazia pra gente comer lá fora, os doces de leite que ela fazia, o meu pai chegando do trabalho, a minha mãe tinha uma técnica muito legal de correção, que ela fazia assim, quando a gente brigava muito e tal, ela tinha um hall de entrada, que a minha mãe é psicanalista, né? E tá se formando psicóloga agora. Ela tinha um hall de entrada em casa, que tinha 3 cadeiras de Vime, bem suntuosas. Qual que é a idade da tua mãe, Pri? Minha mãe tá com 63. Isso é legal. Eu vou te cortar só para falar isso. Quantas pessoas às vezes acham que está tarde? E você falou que a tua mãe é psicanalista e está fazendo psicologia agora. Isso. Com 63. 63. Ela tá agora. Que ano ela está? Ela está no primeiro ano. Pois é. Ela psicologia clínica. Ela vai se formar com 68. Pois é. Olha que exemplo, gente. Nunca é muito tarde, legal. Desculpa, Pri. Não, Desculpa, é legal. Volta lá pra pipoca. Meu pai também se formou com 50 anos. Ele era contador, mas se formou advogado com 50 anos. Muito legal. Isso aí. Então, assim, essas lembranças gostosas. E hoje eu procuro ter isso também com eles, né? E é impressionante como criança porque às vezes eles estão irritadiços, né? Às vezes a gente vê eles na frente da televisão, especialmente esses dias de quarentena, tudo muito enfiado dentro de casa. E talvez você esteja vendo seus filhos brigarem, muito irritados uns com os outros, aquelas manhas que irritam a gente, né? Vai criando aquele ambiente cansativo, emocionalmente falando. Quando você sai, pega eles, tira da frente da TV, sai com eles meia horinha no quintal, que seja, ou para tudo, faz uma brincadeira sua com eles, joga um jogo de tabuleiro, qualquer coisa assim que faça eles terem essa ligação mais forte entre eles e com você. A mente deles descansa daquela coisa da televisão, né? Que vem aquela luz toda no olho da gente, aquele monte de estímulo, cores e tudo. Os videogames hoje em dia são... Gente, é alucinante o negócio, né? Sim. E além de... Você percebe como eles ficam tão leves. É uma risada gostosa, é aquela coisa... E isso... É diferente, né? Isso é o que realmente vai marcar. Então, às vezes, por exemplo, eu pego o colchão aqui, um colchão de casa... Jogo lá na rua, porque eu moro num condomínio, então são casas espaçadas umas das outras. Eu jogo lá na frente da minha casa, gente, comendo pipoca, igualzinho eu tive. Olha como foi importante pra mim. Sim. Como eu tive. Eu faço pipoca, a gente deita no chão, põe um óculos escuro e vê. Que não vem aquela, que não vem aquela. Então isso fez tão bem pra mim que hoje eu tenho vontade de repetir com os meus filhos, né? Você sabe que quando meu filho mais velho casou, ele falava assim, mãe, vamos fazer um dia aí na sala de casa, colocar o colchão entre os 2 sofás e fazer, a gente falava que era uma muvuca. E vamos fazer uma muvuca para a Jennifer ver como que é? Né? A gente ainda não fez a muvuca, não sei se a Jennifer está aqui ainda. A gente precisa fazer a muvuca. Ela é muito a nossa cara, né? Ela tem muito a ver com a gente, assim, o nosso jeito, o nosso perfil. Mas são marcas. Foi tão bom para ele que ele quer fazer com a esposa. Olha que coisa boa, né? E assim, ele não quer fazer com os filhos dele, ele quer que a gente esteja junto. Todo mundo lá muvucado na sala, né? Isso é muito legal, né? Então, assim, cada família tem o seu jeito de interagir, né? Aqui, eu gosto muito... lembrança. Eu gosto muito de música, eu tô cantando o tempo todo, então eu pego eles e danço com eles, eles adoram. Assim, mãe, dança comigo agora, nem para ali de lavar a louça um pouco, dança um pouco com eles, né? São coisas que vão tornando os nossos dias mais leves. E aí a gente vai aprendendo com coisas pequenininhas, como você falou, são coisas simples.
que às vezes o que demanda da gente é largar um pouco o nosso celular. Eu sei que essa conversa já está um pouco até redundante, porque todo mundo fala disso, mas ela é tão real, mas né? e sim. Tão real, porque assim, a gente está ali, sim, a gente trabalha com celular, a gente responde coisas importantes, mas eu acho que a grande maioria do tempo a gente está fazendo é nada no celular. Pri, a decoração no prato foi outra coisa que marcou. De pegar o prato e fazer uma carinha, colocar o arroz dentro de um potinho, fazer, né, com carinha, o tomate cortadinho, o brócolis. Nós somos uma família vegetariana, então, coitada da minha nora, que ela é a única carnívora, né? E nós nos tornamos vegetarianas por conta da questão de saúde de um dos filhos, que ele não podia com proteína animal. E aí a gente acostumou, né, dessa maneira. E assim, decorar o prato e fazer coqueiro com quiabo, né? A árvorezinha com o brócolis, que já é uma árvore. Isso são coisas que realmente, agora é tempo. A gente reclama de não ter tempo, agora tem, né? Eu acho Tudo que bem, então, eu sei que os filhos em casa, eu imagino, você, por exemplo, com os 3 de 11 para baixo, deve estar uma correria também, né? Deve estar uma correria também. Mas vai junto, né? Isso não é motivo para não marcar essa idade. Eu aqui, por exemplo, com os 3, como você falou, né? Nem todo tempo uhul, estamos todo mundo muito feliz. Isso, né? Então vamos para a realidade. A gente aqui tem as aulas, então vamos lá, tem que fazer. Isso. O meu marido está em reunião o tempo todo com fone de ouvido, então vamos aguentar aí um pouquinho o volume. Tem que fazer, acompanhar o filho na aula, tem que fazer o almoço, porque as coisas têm que continuar andando. Mas eu creio que assim, a gente, especialmente a mãe, eu acho, né? A mulher, ela é muito assim um termostato da casa. Ela diz muito como é que vai estar o nível de alegria, de ânimo, né, da casa. Se a gente estiver chateada, você percebe que o clima fica meio tenso também, né? Quando a gente está meio para baixo, parece que as coisas ficam meio assim, meio que pisando em ovos também, meio que está acontecendo, né? Mas se a gente conseguir levar, colocar, fazer uma brincadeira no meio, às vezes até na hora da bronca, conseguir dar a bronca de um jeito que ele vai entender, mas não vai ficar aquele peso horroroso, né? Então isso é por isso que a gente precisa muito da graça de Deus, né? Porque... E é uma coisa que é legal da gente lembrar. Os meus já são, né, não precisa tanto dessa atenção aí todos os dias, para tudo, como a idade dos seus. Mas uma coisa que é legal da gente lembrar nesse tempo, que também as mamães também estão sem o tempo delas, né? Os filhos não estão indo para a escola para a mamãe ter aquele tempo dela. Também mudou a rotina de todo mundo. Então, o bom da gente lembrar nesse período, gente, é que esse tempo passa rápido. É verdade. Esse tempo passa muito rápido. E é muito legal. Eu sou uma mãe que eu olho para trás e eu não fico olhando saudosa. Você curtiu, né? Pode parecer estranho olhar fotos, sabe? Ai, que saudade desse tempo, que saudade desse tempo. Eu não tenho. Eu aproveitei aquele tempo e sempre trabalhei. Mas eu aproveitei aquele tempo numa intensidade tão grande e mudei coisas na minha vida para poder aproveitar. Como eu contei sexta-feira, acho que você estava na live, eu morava em São Paulo e eu vi que não ia ser a mãe que eu queria ser, né? Eu fui mãe com 30 anos. E fui mãe com 30 anos, fui estudando, fui me preparando. Mas na hora que o bebezinho chegou na minha mão, cadê aquela teoria? Né? E aí, assim, é claro que me serviu, me construiu, não tenho dúvida disso. Mas, assim, depois que eu me mudei para poder aproveitá-los, eu não olho para trás com aquela saudade. Eu gosto da idade que eles têm hoje. Quando eles tinham 15 anos, eu gostava da idade que eles tinham aos 15 anos. E quando eles tinham 18, a idade que eles tinham aos 18, né? E eu gosto da idade que eles têm hoje. Porque eu pude aproveitar muito cada fase. Então, isso passa rápido. E tudo isso que a Priscila está compartilhando com a gente constrói o que é o melhor. A amizade que a gente pode ter com os filhos. Tem uma idade que nem parece que eles são filhos. Que a gente conversa, a gente pede conselho, a gente divide. Eu vejo eu e minha mãe. Hoje a gente... É uma coisa que eu dou conselho para minha mãe, né? E ela pode ter isso em mim. E assim, isso foi uma coisa que foi uma construção, resultado de construção. Então, se estiver cansada aí dentro de casa, na quarentena, lembra dessa frase: passa rápido. É verdade, passa rápido mesmo. É o que você falou, né? Tem a fase de construir. Construir é trabalhoso, construir é falar 1000 vezes a mesma coisa,
Construir é mostrar de novo como faz, onde é que põe a roupa para lavar, que não é no chão, que não é na cama. Construir é ter vamos bater na mesma tecla, vamos sentar junto e falar de novo, né? Então, essa fase ela é fundamental, porque é a base. O alicerce ali está sendo lançado, e principalmente na questão dos valores espirituais, né? Ser mulheres cheias da graça, cheias da graça de Deus. Então, eu não posso, em nenhum momento, tirar Deus desse meu ambiente. Então, eu preciso mostrar para os meus filhos quem é Deus, não só falando, ensinando na Bíblia, que é fundamental, então a gente está sempre em contato com isso, mas na minha vida eles precisam olhar para mim e dizer, uau, eu quero esse Deus que ela vive. Amém. A minha mãe é tão leve, eu quero esse Deus que faz ela ser assim leve. A minha mãe, ela sabe pedir perdão, então eu quero esse Deus que pede perdão, que sabe nos curar também, perdoar, né? Então, é claro, a gente está em constante aprendizado, né? Como eu falei, eu não tenho a intenção aqui de dizer, olha, eu sou uma mãe perfeita. Não, ninguém é. Mas para essa família, eu sou a melhor mãe. Amém. Então, para sua família, você é a melhor mãe, né? Os seus filhos, eles são seus. Então, Deus deu para você tudo que você precisa para que eles sejam o que Deus sonhou, né? Então, assim, eu tenho buscado de Deus essa graça para poder ter disciplina. Acho que tem gente que já tem mais facilidade com organização, listas, né? Aqui tá a Agatha, ela é uma pessoa fantástica, super organizada, com listas, tarefas. Tem outras mulheres que eu acompanho, outras mães que são maravilhosas nisso. Eu já não sou tão de lista, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Essa coisa me deixa um pouco quadrada, eu fico um pouco mais perdida. Então tem gente que tem facilidade com isso. Agora eu vir com uma técnica e dizer, faça assim, talvez não funcione com você. Acho que o compartilhar ele é rico porque a gente pode aprender umas com as outras, ver que não estamos sozinhas, às vezes, em alguns conflitos, que a gente acha que é só a gente que está passando. A gente pode pegar a ideia de uma e ver se funciona aqui também, e às vezes funciona muito bem, é valioso, né? Às vezes não funciona exatamente como ela fez, mas eu faço uma adaptaçãozinha aqui para minha casa e uau, deu certo, é muito bom, né? Mas a gente ser leve para poder sempre aprender. Eu peço a Deus um coração ensinável, para eu não ser uma pessoa orgulhosa, dizendo, a minha casa é assim, desse jeito. Tem uma coisa que é inegociável, eu falo para os meus filhos, olha, eu e o seu pai, nós erramos em algumas coisas. Nós não somos perfeitos em tudo que a gente faz. Então a gente pode errar, mas nós amamos vocês. Amém. Então, nós temos um compromisso com Deus em relação à vida de vocês, e vocês podem confiar no nosso amor. Lá fora vai ter muita coisa que vai querer enganar vocês, que vai querer mentir para vocês, que vai errar propositalmente para roubar o coração de vocês. Então vocês só tem uma coisa que é verdade absoluta, a palavra de Deus. Essa é uma verdade absoluta que vocês podem confiar cegamente, pedir para o Espírito Santo me ensina a viver essa verdade, porque essa aí é absoluta. Não erra. Né? As coisas lá fora vão errar, as pessoas até com intenções boas vão errar, mas essa verdade é absoluta. Então, essa verdade absoluta que a gente tem procurado passar para eles, e isso dá trabalho. Dá trabalho porque a gente precisa ter essa disciplina, né? Eu falei de disciplina, porque, por exemplo, a questão de fazer o culto doméstico, se você não tiver disciplina, você faz um essa semana, outro daqui a 5 meses. Ai, na minha casa não funciona. Ai, eu não tenho paciência porque eles ficam deitando no sofá, porque eles ficam... Olha, a gente precisa ter disciplina e precisa fazer daquele momento um momento gostoso, né? Então eu me lembro, por exemplo, quando eu era pequena, no culto doméstico, eu deitada no chão, do lado do meu pai, e ele falando. Então não era um clima pesado. Então eu procuro aqui na minha casa, com os meus filhos como eles são, aplicar da melhor maneira. Mas precisa ter disciplina, né? O devocional de todo dia, não é fácil todo dia também. Faz todo dia com eles. Eles às vezes não querem. Então, não é uma coisa que flui 100% bem o tempo todo, né? Vamos ser sinceros, de vez em quando a gente não quer. De vez em quando a gente também não quer, né? Então, se a gente for pela nossa... Por isso que a gente falou lá no começo que quando a gente... para a gente ser emocionalmente saudável, na verdade é uma coisa do espírito, porque se a gente deixar a nossa alma governar a gente está bem perdida. Um dia a gente está super... Por exemplo, exercício físico. Nossa, meu Deus, tem tempo que eu falo assim, agora eu vou. Aí eu pego e me filmo correndo, o Senhor me ajuda, tiro foto. Dali a pouco, 2 dias eu não quero fazer mais.
Então tem gente que já nasce com aquela vontade de exercício físico, né? Eu gostaria de ter nascido com isso, não é meu isso. Agora, então tem coisas que a gente precisa forçar um pouco, porque são coisas, são hábitos que precisam pegar. São coisas que valem a pena, que são realmente valores, importantes. Né? São valores plantados, E quando eles estiverem lá na frente, construindo a família deles, a vida deles, eles vão se lembrar disso e dizer: é isso aqui que eu preciso para ter um casamento abençoado, para vencer as crises do casamento, para vencer os problemas financeiros. Sim. Como é que os meus pais reagiam quando as crises chegavam, né? Eu postei uma foto no comecinho da quarentena, com os meus filhos, a gente fazendo careta, aí a legenda foi: como é que tá a quarentena de vocês? A nossa tá, no mínimo, com muita coragem para postar essa foto, eu coloquei, porque eu também estava fazendo careta, né? E uma pessoa me chamou a atenção, escreveu na minha foto, me chamou a atenção, porque não é tempo de brincadeira, é tempo de orar. Eu escrevi: sim, nós estamos todos orando, mas eu preciso aliviar para as crianças aqui. Com certeza. Então, assim, eu lembro de, por exemplo, uma história, a Jane, uma amiga minha, ela também é psicóloga, uma mulher fantástica. Ela falou num grupo de mães que a gente fez, ela fez um consultório de mães e a gente estava ali, ela contou, cada uma dividia as experiências. Ela falou que na casa dela, quando era criança, eles tinham uma dificuldade financeira grande e a casa tinha muitas goteiras. Então, quando chovia, era muita goteira. E que ela lembra vividamente da mãe dela fazendo daquilo uma coisa muito especial para os filhos. Então, para amenizar a situação da goteira, era um balde em cada goteira e eles faziam cabanas. Então, ela se lembrava de que ela e os irmãos torciam para chover. Olha, para ter a goteira. O que certamente era uma situação aflitiva para a mãe, né? Não era uma brincadeira para a mãe, mas ela, o que ela ia fazer? Ia passar o quê para os filhos? Então, isso construiu nela uma capacidade de resiliência. Então, a resiliência, que é uma palavra que é tão usada hoje em dia, né? Tão facilmente, muita gente não sabe nem o que significa. Sim. Então, a maneira como nós, pais, reagimos diante das situações difíceis da vida, mostram para os nossos filhos como é que se reage. Se a gente confia em Deus, se a gente tem força para lutar e para se unir ao invés de se dividir, porque tem muitas famílias que acabam se dividindo com problemas, né? Tá cheio, agora na quarentena tá cheio, infelizmente. Infelizmente, né? Então tem famílias vivendo coisas muito difíceis nesses dias, né? Então, assim, Deus, ele faz realmente muita diferença. Eu penso que se não fosse Deus na minha vida, eu teria talvez tido um rumo muito estranho. Então, eu sou muito grata aos meus pais, porque eles me fizeram amar Deus, eles me ensinaram o caminho. Então, Amém. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, não é mostra lá, aponta lá e diz, pega na mão e anda na mesma estrada. Ô Pri, nós estamos no nosso tempo limite. Eu quero convidar o pessoal a participar do nosso grupo no Telegram, que eu vou colocar live lá. Então, pega lá o link na bio. E não deixe de participar e te agradecer muito, porque a gente tem 13 segundos. Te agradecer muito. Foi uma delícia. Vamos marcar muito outra, obrigada. Com certeza. Legal, muito obrigada. Foi melhor do que você possa imaginar. Amém.